9h29 em Alagoas, 9h29, já de volta, dando continuidade ao nosso programa. E como foi anunciado por mim durante toda a semana, a partir de agora a gente dá início ao nosso quadro Saúde Mental desta sexta-feira. Agora, na sua Delmiro FM, Saúde Mental para Todos, com a psicóloga Carla Cavalcante. Saúde mental é fundamental, todos juntos vamos lá. Carla Cavalcante, minha querida, bom dia, seja bem-vinda ao nosso programa nesta sexta-feira, dia 18 de novembro do ano de 2022, e hoje vamos falar da saúde mental do homem, minha querida, bom dia. Bom dia, Wellington, vou tentar me policiar aqui para eu olhar para as câmeras do jeito correto hoje, estamos em fase de adaptação. Isso. Muito feliz por estar aqui, tá? Mais uma sexta-feira, mais um encontro, e estamos aqui mais uma vez para falar sobre a saúde mental do homem, porque é pouco falada, né? É pouco discutida, não só por profissionais, porque uma boa parte de profissionais da saúde mental, eles estão focados na saúde mais da mulher, né? Na saúde da mulher, não na saúde do homem. Eu atendo homens e mulheres, eu atendo homens porque eu digo, se eu acredito na saúde mental do homem, então eu preciso ter espaço na minha agenda para homens. Mas é importante lembrar, falar, exaltar que os homens pedem menos ajuda. E por pedirem menos ajuda, por apresentarem posso falar assim, ao apresentarem comportamentos de autossuficiência, por não ser permitido mostrar fraqueza, por não ser permitido mostrar fragilidade, dúvidas, incertezas, eles não pedem ajuda. Não pedir ajuda vem junto com esse comportamento de agressividade com o outro e consigo, para poder provar uma masculinidade. E em alguns momentos eu vou falar hoje sobre essa masculinidade que é tóxica. Então os homens, eles carregam um fardo muito grande sobre o ser macho, o ter que ser macho, e automaticamente toda e qualquer atitude que envolva qualquer traço feminino é evitado. Então, Wellington, o cara, ele não lava os pratos, ele não lava a roupa, ele não faz nenhum serviço doméstico, porque isso está rotulado, né, culturalmente, que são atribuições femininas. Isso não existe. Homens que você não está dentro dessa lista que eu já observei, homens não cuidam das unhas porque é uma atitude feminina. Então, assim, ouvintes, né, da Rádio Delmiro Gouveia, o Wellington Santos está aqui com as unhas lindas, limpinhas, lixadinhas toda semana, e pintadinhas. Muito bem, toda semana eu cuido delas. Entende, Wellington? Assim, a possibilidade de um homem que se permite ter atitudes que culturalmente a gente pensa que são só femininas, eles sofrem menos de depressão, sofrem menos de ansiedade. Eles permitem e aceitam viver novas possibilidades. Você é um homem que rompeu algumas barreiras dessa masculinidade. Quando a gente lê artigos, quando a gente pesquisa sobre essa saúde mental nos homens, nós temos grandes alertas e agravantes. A gente já aprendeu aqui, conforme as lives, psicóloga _Cavalcante aqui no Instagram, pelo YouTube há poucas semanas, mas principalmente pelo 89.9 aqui no Sertão, a gente já aprendeu que as mulheres, elas estão e são mais frágeis, são mais suscetíveis a ter doenças mentais, por alguns motivos que nós já discutimos aqui. As múltiplas tarefas, as múltiplas responsabilidades, nós temos as questões hormonais, né? Nós temos aí todos os meses uma TPM, que é uma tempestade, chuvas de hormônios e aquela oscilação que nos perturba. O estar para cuidar do outro e não de si, então a gente já aprendeu sobre isso. Aí você pergunta, mas Carla, que conflito então é esse? Você está me dizendo que há um grande alarme, há uma grande atenção e precisamos nos debruçarmos quanto à saúde mental do homem se as mulheres sofrem mais de depressão. Eu vou trazer um dado para vocês que não deve ser novidade, mas deve ser discutido, falado.
que é o seguinte: os índices maiores em relação ao suicídio estão entre os homens. A proporcionalidade é de 4 para 1. Então, quatro vezes mais os homens conseguem tirar a própria vida, né? Lembrando, não falamos só sobre suicídio em Setembro Amarelo, né? Falamos o ano inteiro. E por que isso acontece? Por que os homens já vão para os fins? Lembrando que esse fardo masculino, né, do fardo dessa masculinidade tóxica, que impede o homem de ter acesso, de imergir, de mergulhar nas suas próprias emoções, faz com que o momento da decisão seja aquele momento em que ele já não aguenta mais, não suporta mais. E ele acredita que calado, tirando a própria vida, ele vai resolver o sofrimento dele. Porque é proibido falar, é proibido chorar, é proibido mostrar a fragilidade, é proibido pensar que você em algum momento tem dúvidas sobre você, tem dúvidas sobre as suas emoções, e vem muitas exigências em relação a esse ser masculino. São exigências que não existe um livrinho de regras, mas que no dia a dia, na convivência, culturalmente, a gente já vê, a gente já percebe. Então, há necessidades de uma agressividade. Tudo que é resolvido é sempre com agressividade. Há uma necessidade de ter várias parceiras e ter várias parceiras ao mesmo tempo, né? Viver com essa busca urgente de confirmação e afirmação de que você é macho, já que você tem várias mulheres ao mesmo tempo, impede um elo afetivo mais profundo. E ao impedir esse elo afetivo mais profundo, as relações elas são vazias, são relações rasas, onde a afetividade ela é colocada em terceiro e quarto plano. E automaticamente você vai preenchendo a sua vida com nada. Com parceiras que não te agregam, que não estão ao teu lado, contribuindo, construindo junto uma vida com você. Não só financeiramente, mas também uma vida afetiva, de ter algo que é seu, não é? Então, tudo isso que eu trouxe é só para fazer uma introdução do que a gente vai discutir hoje. Então, assim, hoje eu conheci Dona Lindalva, mandou um super beijo para você. Um abraço para ela. Dona Lindalva, do Alto dos Coelhos. Agora, nesse momento, ela não está nos escutando porque ela está no centro de Almiro Gouveia. Certo. Mas ela falou que todas as sextas-feiras deita no sofazinho dela e fica escutando a gente aqui na rádio. Mas ela terá a oportunidade de assistir essa edição lá no nosso canal do YouTube, porque né? eu falei com a filha dela, Muito disse, bem. me siga aí no Instagram que eu vou deixar salvo e eu mandar um abraço para Dona Lindalva. Então, Dona Lindalva, do Alto dos Coelhos, um abraço para a senhora e para todo mundo do Alto dos Coelhos. Verdade. Wellington, como tem gente espalhada na zona rural aqui, eu fico surpreendida. Cada semana eu recebo uma mensagem diferente, Alto dos Coelhos, Distrito Tingui, toda essa região está nos ouvindo agora. É muito lugar, são muitos lugares, muitos sítios, muitas casas. Gente, um beijo muito grande por vocês permitirem a nossa entrada no lar de vocês. Verdade. Muito obrigada. Mandar um abraço e um beijo também para nossa querida Valquíria. Valquíria Contadora está nos assistindo aí também. Ana Valquíria, ela é uma Ana querida, Valquíria. uma maravilhosa. Me manda mensagem no WhatsApp que eu quero saber como foi a sua consulta de terça-feira, tá, mocinha? Tá intimada, viu, Valquíria? Tá intimada, tem que mandar mensagem. Vamos lá. Discutir sobre a saúde mental dos homens é um tema que ainda encontra muitas resistências na nossa sociedade, principalmente por parte deles, além de tradicionalmente buscarem menos assistência médica preventiva. Então, busca-se ajuda, apoio só nas últimas situações. Quantos e quantos homens temem visitar um proctologista? Quantos e quantos homens ainda resistem a investigar sobre o câncer da próstata? E nós estamos aí no Novembro Azul falando sobre isso, sobre essa saúde, não só física, mas essa saúde mental dos homens, né? Então, os homens eles são menos propensos a conversar sobre as suas emoções, angústias e ansiedades. Mas simplesmente ignorar o assunto está longe de resolver o problema. Não é negligenciando, não é calando, não é se isolando, não é colocando aquela máscara de que está tudo bem, tudo perfeito, tudo maravilhoso. Eu sou o boy, sou o pegador, sou o gostosão, que a situação vai ser resolvida, tá? Os dados do Ministério da Saúde apontam que a taxa de mortalidade por suicídio dos homens é de 9,2 para cada 100 mil pessoas. Este índice é 4 vezes maior que o registrado entre as mulheres.
Não encarar a depressão como uma doença é um dos fatores que os impede de buscar tratamento adequado e de forma prévia, tá? Dentre os principais distúrbios mentais que mais afetam os homens, destacam-se. Prestem atenção na lista. Atenção, que tem viu, aqui, companheiros. Dentre os principais distúrbios mentais que afetam os homens estão a ansiedade, o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, a desordem do espectro autista. Tem muitos homens que estão aí no TEA e não sabem, não investigam. Falei sobre isso, transtorno bipolar, transtorno de personalidade, a depressão, distúrbios alimentares, transtorno de estresse pós-traumático, psicoses, esquizofrenias, abuso de substância química, dependência de substância química, geralmente como fuga para as dores, né? Pensamentos suicidas. Apenas tudo isso. E quais são as consequências, as origens, né, de não tratar adequadamente a saúde mental dos homens? Trata-se de um problema cultural com raízes muito profundas. Ao mesmo tempo em que os homens modernos enfrentam cobranças relacionadas a emprego, a carreira, a estabilidade familiar, por exemplo, ainda existe uma ideia de que, além de tudo isso, eles devem se manter inabaláveis e não precisam entrar em contato com suas emoções. É o Superman, né? A ideia da masculinidade, embora progressivamente desconstruída, ainda valoriza muito o silêncio masculino, interpretando como uma prova de virilidade, o que não é verdade. Ao engolirem seus sentimentos e frustrações, eles acabam prolongando e intensificando suas angústias, isolando-se cada vez mais. Tem muitos assuntos que são vividos, experimentados pelos homens, mas, Wellington, não é falado. Por exemplo, impotência sexual. Não se fala sobre isso nas rodas de amigos. Muito pelo contrário, o que é discutido, o que é falado... Se falar de um assunto desse, alguém chegar e dizer, olha aí, rapaz... Se falar a verdade. Se falar a verdade, é motivo de chacota. De chacota. Motivo de chacota. Tem homens que, por serem leais, por serem fiéis aos seus compromissos com eles e com as suas parceiras, eles estão sofrendo bullying entre os seus amigos. Eu assim, rapaz, mulher não pode ser tratada dessa forma, não. Levando um café da manhã, uma cesta, uma bandeja de café da manhã para sua esposa, não faça isso. Você está pedindo para ser traído, você está pedindo para ser corno. Vou falar diretamente aqui, né? Todo mundo aqui é maduro. Só que não é assim. Não pode ser dessa forma. Um cara que ele é leal ao compromisso com ele, com a sua esposa, ele sabe a esposa que ele tem em casa. Ele sabe qual é a relação que ele está investindo. Ele sabe o quão aquilo ali faz bem para ele, né? Então, queridos amigos e amigas, porque tem mulheres que também agem com muita masculinidade, com esse machismo tóxico. Há muitas mulheres que agem com esses machismos tóxicos. Chegou alguma coisa aí engraçada? Foi o Wellington? O Pablo Vitor tá aqui falando comigo. Vai. Pablo Vitor, vá gravar o show de mais tarde, Pablo Vitor. Inclusive, ontem eu assisti, que músicas lindas, viu? Luciano Marinho, né? Luciano Marinho, que lindo o trabalho que vocês fazem. Tá ouvindo o Luciano, inclusive, viu? Manda um abraço pro Luciano. Um abraço, Luciano Marinho. Semana passada ele foi muito carinhoso, muito cuidadoso comigo e com os meus pais, que vieram aqui conhecer os estúdios na quinta-feira à noite. Luciano, um abraço para você. Sou muito grata em te conhecer e ter encontrado você no meu caminho, na minha vida profissional. Muito obrigada. Sem saber lidar com a situação e relutantes em busca do atendimento profissional, muitos homens acabam se tornando dependentes químicos, principalmente do álcool. A gente já falou sobre o álcool. Em janeiro, eu vou falar bastante sobre o alcoolismo, que em janeiro tem o Janeiro Branco, eu vou falar sobre saúde mental, eu vou voltar a falar sobre a saúde mental dos homens também em janeiro, outra sexta-feira exclusiva para falar sobre isso, e eu vou falar sobre o comportamento de buscar, né, apoio no álcool. Você pode ter um transtorno de déficit de atenção, um TDAH, buscar prazeres de forma repentinas, imediatas, através do álcool. E o TDAH mata, só que os registros não confirmam que o TDAH mata. Por quê? Quando o cara está alcoolizado e ele comete um acidente no trânsito, vem a colisão, lá não vai estar dizendo que o cara tem TDAH, que ele usou o álcool e que ele estava embriagado e que ele colidiu por esse motivo, né? Não é assim que sai no registro.
O cara, quando ele tem uma overdose, não foi dito que ele tinha TDAH e ele precisava sentir prazer, ele precisava da dopamina através do uso de drogas ilícitas. Não traz nos relatórios. Então, se você tem um déficit de atenção, se você se perde com facilidade, se você não lembra onde está, onde deixou algum objeto, caminhos você não consegue decorar, se você é uma pessoa que não tem controle financeiro, tem problemas judiciais, se você não consegue organizar as suas coisas, pode ser que você esteja no TDAH. E automaticamente você não entende como você funciona, quem é você, foge dessa realidade e vai encontrar a fuga através da bebida alcoólica. Então, muita atenção, tá? Homens, muita atenção. A saúde mental pode estar levando você, né? A ausência do cuidado com a saúde mental pode estar levando você para um caminho do suicídio. Sinais de alerta, que é importante eu finalizar esse bate-papo de hoje trazendo os sinais de alerta. Como a gente consegue perceber que alguém ao nosso lado está vivendo um momento depressivo, quando um homem ao nosso lado está vivendo um processo depressivo, de ansiedade, ou tem TDAH, ou tem uma bipolaridade. E aí eu vou trazer esses exemplos aqui para vocês. Por culturalmente lidarem com as emoções de maneiras diferentes, homens e mulheres podem apresentar sintomas distintos relacionados aos distúrbios mentais. O silêncio deles pode tornar o diagnóstico mais tardio e prejudicar a convivência com a família, com os amigos e no trabalho. A ideia de que eles naturalmente agressivos também prejudica a identificação de um problema por parte das pessoas próximas. Então, essa ideia de que para eu ser macho, ser homem, de ser inquestionável a minha masculinidade, eu preciso agir com agressividade. E esse comportamento que é naturalizado, e eu coloco isso entre aspas, naturalizado, pode impedir sim as pessoas ao redor, nós profissionais, de identificarmos traços de distúrbios mentais. Então vamos lá para o que a gente precisa observar em nós e nos nossos parceiros e amigos. Raiva, uma irritabilidade muito frequente, uma agressividade desproporcional, pavio curto, aquele pavio, o famoso pavio curto. Eu não tenho tolerância. Qualquer situação, qualquer circunstância, eu estou gritando. Eu estou tentando mostrar que eu tenho poder, que eu estou liderando. Alterações perceptivas no humor, na energia e no apetite. Dificuldades para dormir, eu estou dormindo menos ou dormindo demais. Inquietação e dificuldade de concentração. Então, assim, automaticamente pode ser que na vida profissional eu tenha prejuízos, porque a minha atenção e a minha concentração estão prejudicadas, né? Maior preocupação ou sentimento de estresse, situações que não há necessidade de você se estressar tanto, você está ali no nível de estresse absurdo. Coisa que não é da sua competência, você se estressa querendo resolver, né? Você também se estressa, mas assim, coisas absurdas, pequenas, de uma chave que você não lembrou onde deixou, e aquilo ali foi uma catástrofe, é uma tragédia, perdi o resto do dia por esse motivo. Olha que bobagem, né? Que desproporcionalidade. Uma maior necessidade pelo álcool e pelas drogas, tristeza e a ausência da esperança, né? Só que isso aqui é tudo muito camuflado, porque o cara tem que estar na balada todo fim de semana, o cara tem que estar no futebol todo dia, porque ele não pode ficar em casa. Se ele ficar em casa, ele é o quê? Dominado pela patroa, e ele não pode ser dominado pela patroa, né? Pensamentos, ideações e planejamentos suicidas, um pessimismo exagerado. Nada vai dar certo. Ó céus. Ó, que vida. Eu não acredito que isso aconteceu. Fui comprar um pão e um gato preto passou pelo meu caminho. Meu Jesus Cristo. Enfim. Participação em atividades de alto risco, comportamentos irresponsáveis. Aquela ideia que a gente tem de que o homem ele é imaturo, de que o homem não amadurece. Tadinho, ele é só um homem. Olha que absurdo. Então, assim, queridos colegas e amigos, sejam responsáveis. Escolham com sabedoria os seus hobbies, as suas atividades físicas com menos irresponsabilidade, né? Dores de cabeça contínuas, problemas digestivos é muito comum, comportamentos obsessivos e compulsivos.
tá? Então aquela ideia de estar tudo sempre em ordem, tudo muito no lugar, tudo muito organizado, tudo muito intocável, né? Então, qualquer tipo de pensamento ou comportamento incomuns para aquela pessoa e que identificaram ou não nas relações da família, amigos e trabalho. Eu comentei ontem foi um momento assim muito especial, então eu tive a oportunidade de estar com alguns comerciários aqui da cidade, através da SEDEG, fui convidada a uma palestra muito bacana lá no auditório do Sebrae, e eu comentei sobre isso. Sobre a possibilidade de muitas vezes estarmos em atitudes que não nos pertencem, mas a gente repete por padrões, porque amigos fazem, para fazer parte de um grupo eu repito aquele comportamento, nem era o que eu queria. Por exemplo, a troca de parceiras, nem sempre eu queria, vai que tem uma que eu me apaixono, que eu queria ficar, mas e aí, como é que eu vou enfrentar os meus amigos se todo fim de semana tem alguma atividade que eu tenho que fazer com eles? Como eu vou firmar um compromisso com alguém, né? O Luciano disse assim: oi Carla, bom dia, o programa de hoje está muito importante, eu tenho 2 filhos na adolescência, muito obrigada. Luciano, obrigada eu por você estar aqui nos acompanhando. Nós temos a responsabilidade, né, diante de tanta informação que nós temos através das redes sociais, de transformarmos, de criarmos os meninos de hoje em homens reais, não esses machos escrotos. Falei pesado, né? Não esses machos escrotos, esses meninos, esses homens, né, que se dizem homens, com esse fardo em relação à masculinidade. Porque hoje, com a tecnologia na palma da mão, vocês homens, vocês podem escolher mudar a história de vocês. Então não se vitimizem, não repitam mais padrões. Não é porque o teu pai agrediu tua mãe a vida inteira ou fez uso de bebidas alcoólicas de forma exagerada a vida inteira que você precisa continuar com esse comportamento. Não é porque o teu pai o tempo inteiro estava com várias mulheres ao mesmo tempo que você precisa fazer isso hoje. Então assim, romper ciclos que são tóxicos. Nós temos a responsabilidade, e você, Luciano, com 2 adolescentes, eu desejo que você tenha a sabedoria, a sensibilidade de que os seus filhos cresçam homens. Homens leais, homens fiéis, homens felizes, homens saudáveis emocionalmente, tá? Não só você, Luciano, mas todos os homens que estão nos ouvindo nesse momento, que têm os seus filhos aí, né, cuidando. Quer comentar? Verdade. Não, acho que chegou um comentário aí na sua live, onde o nosso ouvinte escreveu o seguinte: meu marido, toda vez que a gente briga, ele sai pra beber e chega em casa bêbado e não liga nem pra mim, nem pra filha dele. Eu já tô cansado de falar pra ele parar de mentir pra mim. E ele continua fazendo, escreveu ela aí na live. A mentira é uma das características do TDAH. Porque como ele não consegue dar conta de tudo, como ele não consegue dar conta de tudo que ele se responsabiliza a fazer, pela ausência da atenção e da concentração, ele começa a mentir. Mas essa mentira nem sempre pode ser uma mentira maliciosa. Pode ser uma mentira para ele se safar daquela situação de pressão que ele está vivendo. Então ele se sente pressionado por alguma coisa que ele não fez, mas ele não fez porque ele estava com uma tempestade de pensamentos. Então ele assume muitas coisas ao mesmo tempo e não dá conta de nada. Começa e não finaliza. Procrastina, então começa a mentir. Então a mentira pode ser que o seu marido tenha TDAH. Considerando que ele também vai para o álcool, né, Wellington, para poder sentir prazer após as discussões, pode ser que seu marido tenha TDAH. Pode ser, tá? Não estou diagnosticando, nem é o meu papel fazer isso aqui nesse momento. Só de alertar e trazer mais conhecimento para mim e para vocês. Então vamos lá. Me perdi na lógica. Tananana. Onde era que eu estava, meu Deus? Outra informação. Nós fizemos lives, entrevistas em fevereiro só sobre comunicação não violenta. Então você que fez esse comentário, dá uma olhada aqui no meu Instagram, porque tem informações muito importantes sobre como você alinhar as suas expectativas, como o seu marido sinalizar quais são as expectativas dele através de uma comunicação não violenta. Pode ser que a comunicação violenta de vocês esteja, sim, trazendo mais dificuldades para a relação de vocês dois, tá? Ou o momento do casal estar precisando da terapia de casal, né? Já que vocês não conseguem ter uma relação saudável. Pode ser que vocês estejam precisando de uma terapia de casal. Mas, enfim,
Era isso que eu queria compartilhar, foi isso que eu trouxe para compartilhar com vocês hoje. Se você tiver algum comentário, Wellington, a fazer, se tiver alguma coisa a falar, eu estou aqui à disposição. Chegou um comentário aqui bacana pra gente concluir. Bom dia. Nunca tinha ouvido falar em TDAH, isso. Não tenho controle, não tenho Controle do meu meu financeiro. financeiro. Às vezes compro, mesmo sem saber como vou pagar. Escrever aqui o nosso ouvinte. Certo. Já falamos sobre compulsões, né? E falei tem 3 semanas sobre os vazios das almas, da nossa alma. E uma das formas que a gente tem de preencher os nossos vazios são com as compulsões. Certo. São inúmeras as compulsões. Uma delas é a compulsão por compras. Então, assim, pesquise sobre o assunto. Pode mandar pergunta via direct. Tem lives aqui já salvo. Eu posso te marcar depois nas lives, onde eu falo sobre esses temas. Mas também tem muito conteúdo na internet, muita coisa bacana para que você possa aprender sobre você e sobre o seu funcionamento, tá? Pode ser que você compre, tenha esse descontrole financeiro por outras questões que são neurológicas e biológicas, tá bom? Não por rebeldia, não por querer chamar atenção, não por esses motivos que são fúteis, que estão aí no senso comum só para nos julgar e não para nos entender. Olha, Carla, chegou um outro comentário aqui no nosso WhatsApp. Eu vim escrever o seguinte: bom dia, Wellington, bom dia, Carla. Não quero me identificar. Bom dia. Meu marido antes não me ajudava em nada, pelo fato de ser homem e tem a questão da masculinidade também. Mas não demorou muito. Conversamos e hoje ele me ajuda e me dá até café na cama. Escreveu ela aqui. Que coisa mais no comentário linda. dela. Achei bacana, viu, Carla? Que coisa mais linda. Tá vendo que através da conversa, através do diálogo, as coisas se resolvem? Eu só vou fazer uma observação. Não há essa ideia de que ele ajuda ou não ajuda. Ele faz parte do processo. Ele faz parte da dinâmica. Os homens fazem parte da dinâmica de um lar. Então esqueça essa ideia de estou fazendo para te ajudar, viu, amor? Ó, o dedinho ou não. Você faz parte da dinâmica. O banheiro é de todo mundo, a cozinha é de todo mundo, a louça é de todo mundo. Então tem que ter atividades e responsabilidades compartilhadas, não é? Verdade. Carla, um abraço para você. Essa edição vai estar disponível em nosso Instagram ainda hoje. Vai estar disponível também em nosso canal do YouTube. O nosso YouTube é o Rádio Delmiro Oficial. Vai estar disponível também no Instagram da Carla Cavalcante e no nosso Instagram, que é o @Rádio Delmiro Oficial, tá bom? Hoje, você que está aí na live, você é o nosso convidado. A partir das 18 horas, estaremos inaugurando de forma oficial o nosso novo estúdio aqui dentro do Shopping da Vila. 18 horas, então vem para cá, traga toda a sua família. Às 16 horas, às 4 da tarde, tem a chegada do Papai Noel, traz a sua criança também e venha prestigiar conosco. Quem quiser me conhecer pessoalmente, estarei aqui. A abertura oficial do Natal do Shopping da Vila. Vai conhecer a gente, vamos estar aqui todo mundo, né? Pronto, então... eu tô ouvindo dizer que eu sou mais bonita pessoalmente do que pelo Instagram. Muito bem, então... E olha que pessoalmente não tem filtro, tá, minha gente? Vem pra cá, então. Mas é verdade, você Olha, eu preciso ler o que Eusa falou, porque Certo. Eusa participa muito das nossas lives. Vamos lá, então. E ela disse o seguinte: a cultura do homem é resistente a esses cuidados. Parabéns por divulgar o assunto. Homens, por ser mais razão, acham que é coisa só de mulher e o uso do álcool como uma fuga dos problemas. Exatamente assim. O álcool, ele não pode ser, o alcoolismo, ele não pode ser naturalizado como ele é naturalizado. Não pode, precisamos levantar as nossas vozes. Então, para fecharmos, homens, por favor, não deixem para depois cuidar da própria saúde de vocês, física e emocional. Escutem as suas emoções, peçam ajuda, sejam honestos com seus sentimentos e, acima de tudo, amem uma mulher por vez. Vai valer a pena. E, gente, assim a gente vai finalizando o nosso quadro Saúde Mental para Todos. Eu vou finalizando também o nosso programa, tá bom, Carla? Vou finalizar junto com você hoje. Agradecendo a todos vocês pela audiência. Sim. Hoje a gente finaliza. O estúdio tá lindo, estão dizendo aqui. Parabéns, Wellington. Muito obrigado. Não vi quem comentou, acabei desligando. Foi Valquíria. Aqui. Valquíria, um abraço então, Valquíria. Parabéns a toda a nossa equipe e a nossa direção também. Todo mundo palpitou um pouquinho, sim. todo mundo deu sua opinião Sim. no nosso design. Não está 100% pronto, ainda está faltando aqui a parte acústica, mas está ficando lindo, realmente, como todo mundo planejou e como todo mundo
optou por Esperamos isso, bastante, né? Verdade, né? esperamos por isso. Foi muito floral de bar para manter a ansiedade controlada. Bacana. Um abraço, minha gente. Que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe. Um excelente fim de semana. Às 4 da tarde tem a chegada do Papai Noel aqui no Shopping da Vila. Um abraço, Carla, e até sexta que vem. Até a próxima sexta-feira. Um abraço, gente. Obrigada a quem tá no Instagram. Vou desligar aqui automaticamente porque eu tô indo pro consultório fazer as sessões, tá? Um abraço, minha gente. Até segunda, se Deus quiser, às 6 da manhã. Que Deus nos abençoe. Um ótimo fim de semana. Nos livre de todo o mal.